Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 89. O Poder Supremo de Krishna. Segunda parte. Certa vez, em Dwaraka, a esposa de um Brahmana deu à luz uma criança. Infelizmente, contudo, pouco depois de nascer e tocar no chão, a criança morreu imediatamente. O pai Brahmana tomou a criança e foi diretamente para o palácio do rei. O Brahmana ficou bastante perturbado por causa da morte inoportuna da criança na presença de seus jovens pais. Em vista disso, sua mente ficou assaz agitada. Outrora, quando havia reis responsáveis, até a época de Dwapara Yuga, quando o Sr. Krishna estava presente, o rei poderia ser responsabilizado pela morte inoportuna de uma criança na presença de seus pais. De modo semelhante, esta responsabilidade existia no tempo do Sr. Ramachandra. Como explicamos no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, o rei era tão responsável pelo bem-estar dos cidadãos que ele cuidava para que não houvesse sequer calor ou frio excessivo. Logo, o Brahmana cujo filho morrera, pensando que não havia qualquer culpa de sua parte, de imediato foi até a porta do palácio com a criança morta em seus braços e acusou o rei com as seguintes palavras: O atual rei, Ugrasena, tem inveja dos Brahmanas. A palavra exata nesse contexto é Brahmana Vishaha. Aquele que inveja os Vedas, que tem inveja dos Brahmanas ou da casta dos Brahmanas, é chamado Brahmadwish. Portanto, o rei foi acusado de ser Brahmadwish. Ele também foi acusado de ser Shatadi, falsamente inteligente. O chefe executivo de um estado deve ser muito inteligente para proporcionar o bem-estar de seus cidadãos. Porém, de acordo com o Brahmana, o rei não era nem um pouco inteligente, embora estivesse ocupando o trono real. Assim, o Brahmana também o chamou de Lubdha, o que significa ambicioso. Em outras palavras, um rei ou chefe executivo de governo não deve ocupar o elevado posto de presidente ou rei, caso seja ambicioso ou egoísta. Contudo, é natural que um líder governamental torne-se egoísta quando ele é apegado ao desfrute material. Logo, uma outra palavra utilizada aqui é Vishayatmanaha. O Brahmana também acusou o rei de ser Kshatrabandhu, o que se refere a alguém nascido na família de Kshatriyas ou na ordem real, mas que não possui as qualificações de uma personalidade real. Um rei deve proteger a cultura bramínica e estar bem alerta quanto ao bem-estar de seus cidadãos. Ele não deve ter ambição devida ao apego ao desfrute material. Se uma pessoa sem qualificações apresenta-se como Kshatriya da ordem real, ela não é chamada de Kshatriya, mas de Kshatrabandhu. Da mesma forma, se alguém nasce de um pai Brahmana, mas não tem qualificação bramínica, ele é chamado de um Brahmabandhu ou Dvijabandhu. Isto significa que um Brahmana ou Kshatriya não é aceito apenas pelo nascimento. A pessoa precisa qualificar-se para uma determinada posição. Unicamente assim ela é aceita como um Brahmana ou um Kshatriya. Em razão disso, o Brahmana acusou o rei, dizendo que seu filho recém-nascido havia morrido por causa de sua desqualificação. O Brahmana considerou o fato muito estranho e, portanto, julgou o rei culpado.
Encontramos também na história védica que se um rei kshatriya era irresponsável, às vezes um conselho de brahmanas, mantido pela monarquia, podia destroná-lo. Considerando-se todos esses pontos, parece que o posto de monarca na civilização védica era uma posição de muita responsabilidade. Então, o Brahmana afirmou: ninguém deve oferecer respeitos ou adorar um rei, cujo único negócio é a inveja. Este rei passa seu tempo caçando ou exterminando animais na floresta, ou matando cidadãos por causa de atos criminosos. Ele não tem autocontrole e possui um mau caráter. Se tal rei for adorado ou honrado pelos cidadãos, estes nunca serão felizes. Eles permanecerão sempre pobres, cheios de ansiedades e atribulações, e estarão sempre infelizes. Na política moderna, o posto de monarca foi abolido e o presidente não é responsabilizado pelo bem-estar dos cidadãos. Nessa era de Kali, o líder executivo do Estado, de uma forma ou de outra, obtém os votos e é eleito para um posto elevado, mas a condição dos cidadãos continua a ser repleta de ansiedade, infelicidade e insatisfações. O segundo e terceiro filhos do Brahmana também morreram ao nascer. Ele teve 9 filhos, e todos morreram no nascimento. E a cada vez ele dirigia-se ao portão do palácio para acusar o rei. Quando ele chegou para acusar o rei de Dwarka pela 9ª vez, Arjuna estava presente juntamente com Krishna. Ao ouvir que um Brahmana estava acusando o rei de não o proteger adequadamente, Arjuna ficou curioso e, aproximando-se do Brahmana, disse: meu querido Brahmana, por que você afirma que não há kshatriyas apropriados para proteger os cidadãos do seu país? Não existe alguém nem sequer que finja ser um kshatriya, que carregue um arco e flechas, pelo menos para fingir que protege? Você acha que todas as personalidades reais desse país se ocupam em executar sacrifícios com os brahmanas, mas não têm poder cavalheiresco? Assim, Arjuna indicou que os kshatriyas não deveriam se acomodar com o pretexto de executar rituais védicos. Ao contrário, eles deveriam ser muito cavalheirescos na proteção dos cidadãos. Não se espera que os brahmanas, estando ocupados em atividades espirituais, façam algo que exija esforço físico. Consequentemente, eles precisam ser protegidos pelos kshatriyas, de forma que não sejam perturbados na execução de seus deveres ocupacionais mais elevados. Se os brahmanas sentem a indesejada separação de suas esposas e filhos, Arjuna continuou, e os reis kshatriyas não cuidam deles, então tais kshatriyas devem ser considerados nada mais que atores num palco. Nas encenações dramáticas no teatro, um ator desempenha o papel de um rei. Mas ninguém espera qualquer benefício deste rei falso. De igual modo, se o rei ou chefe executivo de um estado não pode dar proteção à cabeça da estrutura social, ele é considerado um mero enganador. Tais líderes de governo vivem simplesmente para seu próprio bem-estar, enquanto ocupam posições elevadas, como chefes de Estado. Meu senhor, prometo que darei proteção aos seus filhos, e se eu for incapaz de fazê-lo, então entrarei no fogo ardente, de forma que a contaminação pecaminosa que tenha me infectado possa ser eliminada. Ao ouvir Arjuna falar dessa forma, o Brahmana respondeu: meu querido Arjuna, o Sr. Balarama está presente, mas ele não pôde dar proteção aos meus filhos. O Sr. Krishna também está presente,
mas ele igualmente não foi capaz de dar proteção. Também há muitos outros heróis como Pradyumna e Aniruddha, que carregam arcos e flechas, mas eles tampouco puderam proteger meus filhos. O Brahmana estava insinuando que Arjuna não poderia fazer aquilo que fora impossível para a suprema personalidade de Deus. Ele sentiu que Arjuna estava prometendo algo acima de seu poder. O Brahmana disse: considero sua promessa como aquela de uma criança ingênua. Não posso ter fé em sua promessa. Em vista disso, Arjuna compreendeu que o Brahmana havia perdido toda a fé nos reis Kshatriyas. Portanto, para encorajá-lo, Arjuna criticou até seu amigo o Sr. Krishna. Enquanto o Sr. Krishna e os outros escutavam, ele especificamente atacou Krishna, dizendo: meu querido Brahmana, não sou Sankarsana, nem Krishna, nem tampouco algum dos filhos de Krishna, como Pradyumna ou Aniruddha. Meu nome é Arjuna e possuo o arco conhecido como Gandiva. Você não pode me insultar, pois já satisfiz inclusive o Sr. Shiva, devido à minha proeza, quando estávamos ambos caçando na floresta. Empreendi uma luta contra o Sr. Shiva, que apareceu diante de mim como um caçador, e quando eu o satisfiz com o meu feito heróico, ele presenteou-me com a arma chamada Pashupata. Não duvide de minha capacidade cavalheiresca. Trarei seus filhos de volta, mesmo que eu tenha que lutar com a morte personificada. Quando Brahmana recebeu de Arjuna garantia por meio de tais palavras exaltadas, de uma forma ou de outra, ele ficou convencido e assim retornou para casa. Quando a esposa do Brahmana estava para dar à luz uma outra criança, o Brahmana começou a orar. Meu querido Arjuna, por favor, venha e salve meu filho. Depois de ouvi-lo, Arjuna imediatamente se preparou, tocando em água santificada e proferindo mantras sagrados para proteger seus arcos e flechas de todo o perigo. Ele apanhou especificamente o arco que lhe fora presenteado pelo Sr. Shiva, e ao sair, ele lembrou-se do Sr. Shiva e de seu grande favor. Desse modo, ele apareceu em frente à casa de maternidade, equipado com seu arco, conhecido como Gandiva, e com muitas outras armas. Arjuna, que aparentemente não havia deixado Dwarka porque tinha de cumprir sua promessa feita ao Brahmana, foi convocado à noite quando a esposa do Brahmana estava para ter a criança. Enquanto se dirigia à casa de maternidade para atender ao parto da esposa do Brahmana, Arjuna lembrou-se do Sr. Shiva e não de seu amigo Krishna. Ele pensou que, como Krishna não pudera dar proteção ao Brahmana, seria melhor refugiar-se no Sr. Shiva. Este é um outro exemplo de como a pessoa busca abrigo dos semideuses. Isto é explicado no Bhagavad Gita. Kamaistair Rita Gyana Prapadyante Nyadevataha. A pessoa que perde sua inteligência por causa da ambição e da luxúria esquece-se da suprema personalidade de Deus e refugia-se nos semideuses. Naturalmente, Arjuna não era uma entidade viva comum. Porém, devido à sua relação amigável com Krishna, ele pensou que Krishna fora incapaz de dar proteção ao Brahmana e que seria melhor ele lembrar-se do Sr. Shiva. Mais tarde, a atitude de Arjuna de buscar refúgio do Sr. Shiva e não de Krishna provou ser mal sucedida. Arjuna, entretanto, fez o melhor possível, cantando diferentes mantras e disparando setas em todas as direções para guardar a casa de maternidade. A esposa do Brahmana deu à luz um menino e, como geralmente acontece, a criança começou a chorar. No entanto, subitamente, em poucos minutos, o bebê e as setas de Arjuna
sumiram no céu. Parece que a casa do Brahmana ficava perto da residência de Krishna e que o Sr. Krishna estava presenciando tudo que estava acontecendo em aparente desafio à sua autoridade. Fora ele que havia feito o truque de tomar o bebê do Brahmana junto com as setas, incluindo aquela que fora dada pelo Sr. Shiva, do qual Arjuna tinha tanto orgulho. Antavatu phalam tesham tad bhavati alpamedasam. Os homens menos inteligentes buscam o abrigo dos semideuses, devido à confusão, e ficam satisfeitos com os benefícios temporários que eles concedem. Na presença do Sr. Krishna e dos outros, o Brahmana começou a acusar Arjuna. Todos estão vendo minha tolice. Depositei minha confiança nas palavras de Arjuna, que é impotente e perito apenas em falsas promessas. Quão tolo eu fui em acreditar em Arjuna. Ele prometeu proteger meu filho, quando até mesmo Pradyumna, Aniruddha, o Sr. Balarama e o Sr. Krishna falharam. Se estas personalidades elevadas não puderam proteger meu filho, então quem poderá? Portanto, eu condeno Arjuna por sua promessa falsa e também seu famoso arco Gandiva e seu descaramento em se declarar superior ao Sr. Balarama e ao Sr. Krishna, Pradyumna e Aniruddha. Quem poderá salvar meu filho, que já foi transferido para outro planeta? Unicamente devido à tolice, Arjuna pensou que poderia trazer meu filho de volta de um outro planeta. Assim condenado pelo Brahmana, Arjuna investiu-se de um poder iógico de forma que pudesse viajar a qualquer planeta para encontrar o bebê do Brahmana. Parece que Arjuna dominava o poder iógico, através do qual os yogis podem viajar para qualquer planeta que desejem. Em primeiro lugar, ele foi até o planeta conhecido como Yamaloka, onde habita o superintendente da morte, Yamaraj. Lá, ele procurou pelo filho do Brahmana, mas foi incapaz de encontrá-lo. Então, imediatamente, ele foi ao planeta onde mora o rei dos céus, Indra. Incapaz de encontrar a criança por lá, ele dirigiu-se ao planeta do semideus do fogo, em seguida ao planeta do deus Niriti e depois ao planeta Lua. Logo após, ele viajou para Vayuloka e Varunaloka. Incapaz de encontrar a criança naqueles planetas, ele desceu ao planeta Rasatala, o mais baixo dos sistemas planetários. Após viajar para todos esses diferentes planetas, ele finalmente foi até Brahmaloka, onde mesmo yogis místicos não podem ir. Pela graça do Sr. Krishna, Arjuna tinha este poder, e indo acima dos planetas celestiais, chegou em Brahmaloka. Quando ele não pôde encontrar a criança, mesmo depois de procurar em todos os planetas possíveis, ele tentou atirar-se no fogo, visto que havia prometido ao Brahmana que assim ele faria, caso não conseguisse trazer de volta seu filho. O Sr. Krishna, contudo, era muito amigável com Arjuna, porque Arjuna era o amigo mais íntimo do Senhor. O Sr. Krishna persuadiu Arjuna a não entrar no fogo devido à frustração. Krishna indicou que, de uma forma indireta, como Arjuna era seu amigo, seria culpa dele se Arjuna irremediavelmente entrasse no fogo. Por conseguinte, o Sr. Krishna impediu Arjuna, garantindo-lhe que ele encontraria o bebê. Ele disse a Arjuna: "Não cometa suicídio tolamente." Depois de se dirigir a Arjuna dessa forma, o Sr. Krishna chamou sua quadriga transcendental. Ele e Arjuna montaram na quadriga e partiram em direção ao norte. O Sr. Krishna, a onipotente personalidade de Deus, poderia ter trazido a criança de volta sem esforço algum. Porém, devemos nos lembrar que ele estava desempenhando o papel de um ser humano.
Como um ser humano tem de se esforçar para conseguir certos resultados, assim o Senhor Krishna, como um ser humano comum, ou como seu amigo Arjuna, partiu de Dwarka para recuperar o bebê do Brahmana. Aparecendo na sociedade humana e exibindo seus passatempos como um ser humano, Krishna definitivamente mostrou que não havia nenhuma personalidade superior a ele. Deus é grande. Esta é a definição da suprema personalidade de Deus. Portanto, pelo menos nesse mundo material, enquanto esteve presente, Krishna provou que não havia nenhuma personalidade superior dentro do universo.